Olá! Quando a gente está numa situação de decisão difícil, a gente pode buscar um padrão de resposta. Só que essa busca é perigosa. Eu vou contar uma história, uma pergunta que me fizeram numa mentoria do meu curso de meditação online. A pessoa falou: olha, eu estou com Covid e eu não estou com vontade de praticar o que eu venho praticando regularmente, que é a meditação Ramen. Para quem não sabe, a meditação Ramen implica numa respiração profunda. Eu até posso colocar o link que explica essa meditação aqui na descrição desse vídeo. A pergunta foi: eu devo forçar praticar o Ramen agora que eu não estou com vontade, ou eu devo simplesmente não praticar nada? Você vê, se eu dou uma resposta, ela pode ser extrapolada para outras situações, mas outras situações são outras situações. Por exemplo, uma pessoa me perguntou, uma pessoa que participou de um retiro aqui no Espaço Presença, ela falou que ela estava curtindo demais praticar as meditações ativas pela manhã e que ela percebia que no seu dia a dia era muito mais proveitoso ao praticar as meditações ativas pela manhã. Só que aconteceu uma mudança com o tempo em que ela começou a ter vontade de praticar mais as técnicas mais passivas de meditação, que ela aprendeu comigo também, do que as ativas. Só que ela ficou com medo de deixar de praticar as ativas por ter medo de perder os benefícios, as transformações que ela observava no seu dia a dia. Mas o impulso dela era de praticar outras. Então, é uma situação também de dúvida. Basicamente, a mesma dúvida. Eu devo forçar uma prática ou eu devo fluir para o que eu estou querendo? Cada situação tem que ser avaliada individualmente. A própria pessoa que vai ter que descobrir. Toda resposta padronizada, ela é perigosa, porque ela pode ser tomada como verdadeira em uma circunstância parecida, porém com uma pequena diferença, que pode fazer toda a diferença. Eu vou contar uma outra situação, dessa vez que aconteceu comigo. Eu costumava praticar todos os dias a meditação da dança. Eu também posso colocar na descrição desse vídeo as explicações dessa meditação da dança. Antes de tomar banho eu praticava, maravilhoso, estupendo. Depois aconteceu de eu estar preparando o retiro de meditação aqui, e esse preparo toma muito meu tempo, eu realmente não tinha tempo de praticar a meditação da dança. Eu continuei a praticar outras meditações pela manhã, mas a da dança realmente não tinha tempo. Depois engatou com uma gripe, então eu não tinha tempo, depois eu não tinha condições físicas de praticar. Então eu fiquei, acho que umas 2 ou 3 semanas sem condições de tempo e sem condições físicas de praticar, portanto eu não pratiquei. Quando voltou a possibilidade, a disponibilidade de tempo e a disposição física para retomar as meditações da dança à tardinha, eu fiquei com preguiça. Eu não tive vontade. E aí eu fiquei sem praticar por boas semanas, sem praticar. Não tinha vontade, eu não tinha pique. E aí eu forço ou não forço? A situação é outra, não é a mesma. Eu só vou esclarecer essa situação e vou dar a resposta a essa situação, mas eu não vou dar a resposta a essas outras duas situações. Isso aí cada um tem que ver por si. Eu vou dizer o que eu senti. Eu senti que eu não estava praticando por inércia, a inércia da não prática, o que me dava preguiça. Aí eu fui me dar conta
da grandeza que foi quando eu estava praticando. O prazer que eu sentia ao praticar, a referência de presença que essa técnica me dá. Eu tenho muita sintonia com essa técnica. Aí eu fui perceber que era mais um bloqueio mental do que algo realmente válido. Não era opção de fazer uma outra coisa, era simplesmente preguiça mesmo, inércia. E eu senti que nesse caso específico valia a pena um forçar. Neste caso específico, valia a pena eu experimentar mesmo não tendo o pique, não tendo a vontade. E ver se esse experimento desengatava ou não uma disposição, retomasse a minha disposição, a minha alegria de praticar, mas que eu precisava inicialmente de um empurrão. Vamos experimentar? Experimentei. Dei uma forçadinha, pratiquei e aí a ficha voltou a cair, o prazer voltou a surgir, a vontade de praticar todos os dias voltou a acontecer. E agora eu estou praticando todos os dias novamente a meditação da dança. Então, eu já me peguei falando para a pessoa não forçar quando não existe a vontade, quando as condições não são favoráveis. Tá certo, em algumas situações, sim, o não forçar é válido. Agora, em outras, não. Aí eu fico pensando, bom, eu falei isso para a pessoa, será que ela vai extrapolar para situações em que o forçar é importante? Às vezes o forçar é horrível, às vezes o forçar é necessário, é rico, é enriquecedor. É complicado, frases, conselhos. Cada situação é única e o que importa é buscar acesso à própria sabedoria, não a resposta de alguém. É um trabalho grande a gente descobrir, para mim, o que é o melhor agora. Precisa de um silêncio para descobrir a voz que dá o toque do que é bom para essa situação. A resposta não está numa informação externa, ela está em escutar uma voz que já avalia toda a situação presente e que dá um toque de sabedoria, dando uma orientação. Então esse vídeo é mais uma lembrança nesse sentido. Quanto às respostas em relação ao Ramen e a prática da meditação ativa, que o cara ficou a fim de fazer outras, se fosse com você, o que você faria em cada uma dessas situações? E se fosse com você, o que você faria na situação que eu vivi? Sinta aí, veja aí.